25 minutos, normalmente se faz 2 e não 3, porque não se perderia tanto tempo se fosse o caso de se fazer 3. Você disse bem, Luiz Roberto, o momento do campeonato é muito importante e importante sobremaneira para Schumacher. Ou o Schumacher começa já a reação em cima do Alonso, ou a coisa vai ficar complicada para ele. E a Ferrari foi surpreendida pelo rendimento da Renault e da McLaren no treino, porque é o tipo de pista em que a Ferrari tinha que se dar melhor. O Schumacher vinha sendo mais rápido no treino, acabou perdendo a pole para o Alonso e depois perdeu também a segunda fila para o Kimi Raikkonen. Pontos de ultrapassagem não é que tenha em excessos, mas existem. Então o Schumacher deve ter preparado aí para fazer uma corrida de recuperação, para tentar, pelo menos no comecinho, passar um dos dois e aí então atacar para tentar uma vitória que seria muito importante para ele. Nós vimos a confirmação do grid de largada, aí a segunda parte do grid de largada para você. E o Fernando Alonso que está lá na frente, na pole position. Schumacher logo atrás dele, na segunda fila. Vou repetir para você, para a gente ir guardando junto, né? Na primeira fila, Fernando Alonso, carro azul da Renault. Aqui à direita do seu vídeo. Ali à esquerda o Kimi Raikkonen com a McLaren. Prata com detalhes ali na cor vermelha. E logo na segunda fila as duas McLaren. O Schumacher do lado direito do seu vídeo, o Felipe Massa ali atrás, olha, do Kimi Raikkonen que nós estamos vendo aí agora. A diferença para os dois, você sabe, bem clara agora é o capacete. O Massa tem o capacete amarelo. Vamos ficar juntos, atentos às duas primeiras filas. E ao Rubinho que vem na terceira fila. Ao lado do Rubinho, aqui nessa fila do lado esquerdo, está o Giancarlo Fisichella. E todos nós sabemos que a Renault, com seu procedimento de largada, vira uma flecha. Impressionante como a Renault consegue ser muito forte na largada nesses anos, nesses últimos 3 anos. E as outras equipes não conseguem, digamos, acompanhar esse equipamento, esse procedimento de largada da Renault. E o Rubinho, portanto, está logo ali. É o terceiro atrás do pole position. Aí a visão do David Coulthard. Dentro do carro do David Coulthard, que está lá na 11ª posição. Aí as duas Ferrari, observe, olha. O Schumacher aqui, o Massa lá, o capacete do Massa com a cor amarela predominante, fica fácil da gente identificar. Ainda tem mais o detalhe da câmera do Schumacher em cima do carro. É sempre do piloto que tem o número mais baixo. A câmera é vermelha como a do Alonso ali, olha, à direita do seu vídeo. Vamos então agora para a volta de apresentação. Luciano Burti, sua expectativa das estratégias, da tática de corrida, que pode evidentemente ser decisiva essa tática, quando nós estamos aí já com a luz verde para a volta de apresentação da 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Bom dia, Luciano Burti. Bom dia a todos, bom dia, Luiz Roberto. A corrida deve ser muito competitiva, sem dúvida, entre as duas primeiras filas, né? Alonso, Raikkonen, Schumacher e Massa. Acredito que todos estejam numa estratégia muito parecida de 2 paradas. E a gente deve começar a ver os pitstops a partir da 15ª volta até a 20ª, eu diria. Então vai estar todo mundo numa sequência de pitstop e estratégia muito parecida, o que é bom para a corrida, que vai tornar isso muito mais emocionante. Quem sabe a gente pode ver uma briga dentro da pista, uma ultrapassagem na pista, não apenas no box. Então, assim, eu diria que vai ser difícil para conseguir imprimir um ritmo desde o início, para quem estiver na frente, conseguir uma vantagem. Acredito que a Ferrari vem bem preparada para voltas seguidas, uma constância de tempo melhor do que talvez Renault e McLaren, devido até ao tipo de pneu que eles estão usando, mas vamos ver. A corrida promete muito, a gente tem que esperar para ver o que acontece, né, logo ao decorrer da prova. A classificação do Mundial de Construtores, a Renault com 91 pontos, a Ferrari com 63, a McLaren com 50. Há pouco nós vimos o Mundial de Pilotos, com o Alonso 64 pontos, o Schumacher 43, a diferença só faz aumentar. E o Alonso aos poucos vai ficando próximo, colocando as mãos no título. E como ele é muito consistente, eu repito, nas últimas 12 corridas ele esteve sempre na zona de pontuação, desde a Hungria no ano passado, aproveitando, tirando tudo que de melhor esse equipamento, principalmente a confiabilidade desse carro Renault. Não é fácil encarar o Alonso, com o Alonso estando na frente, estando em vantagem. Daí o conceito que toma conta do Raikkonen, o Montoya que está mais atrás ali, que a gente estava de carona com ele há pouco, especialmente no Schumacher. Olha aí a temperatura, 26 graus, temperatura da pista 40 graus. Ontem, na hora do treino, a temperatura da pista chegou a 44 graus. Aquele movimento que o Alonso faz é assim mesmo, é característico dele, dá a impressão que ele vai perder o controle do carro. A imagem do Schumacher da mesma forma. Massa um pouco mais suave. Esse é o Fisichella. E ali o Rubinho Barrichello.
Mais atrás, o Ralf Schumacher vem ali muito otimista em relação a esse novo carro da Toyota que estreou em Mônaco. Acha que pode ter uma boa performance também nesta corrida, que é uma corrida mais rápida. Isso fazendo uma comparação com os testes feitos em Barcelona. Fernando Alonso já vai se posicionando. Aí vem o pole position. Ali à direita do seu vídeo, Fernando Alonso. Ao lado dele, Kimi Raikkonen. Segunda fila, as duas Ferrari, com Michael Schumacher e Felipe Massa. Giancarlo Fisichella é o quinto e Rubens Barrichello é o sexto. Portanto, tem Felipe Massa, brasileiro, na segunda fila. Ali do lado esquerdo, o segundo carro. E tem brasileiro atrás dele, que é o Rubens Barrichello. Observe lá, o carro branco do Rubinho Barrichello, o carro Honda do Rubinho. Vamos então para a partida. As luzes vermelhas vão se apagando e nós vamos para a largada da 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Aí as luzes vermelhas se acendendo e elas se apagam no fim. Última luz vermelha. Largada para o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Alonso tenta ser consistente na largada, Kimi Raikkonen também. Schumacher consegue manter a terceira posição, Massa se mantém na quarta posição. Eles se mantêm, os primeiros. Fisichella tentou atacar Rubinho. Observe que ele conseguiu uma largada interessante no momento que o Rubinho tentava botar por dentro. E se manteve também, o Rubinho vem logo atrás, ou seja, as posições estão mantidas. E aí, lá atrás, o Jenson Button tentando ganhar posições. E o Ralf Schumacher toca. Perdeu um pedaço do carro ali e foi para fora da pista. Bandeira amarela naquele trecho da pista. Em função da área de escape, provavelmente não vai ser necessária não. E o Nico também foi nessa. Terminou a corrida para ele. E aí Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Rubens Barrichello, os primeiros. Não houve troca de posições na largada do Grande Prêmio da Inglaterra. Continua a bandeira amarela naquele trecho onde houve o problema com a Williams e com a Toyota. Mas as áreas de escape são muito grandes, né? Veja ali a bandeira amarela sendo agitada. E os primeiros pilotos que estão abandonando o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Safety car. Mesmo com toda aquela área, o safety car, neste momento, você vê aí, ó, no alto do seu vídeo, a indicação desse SC, que nós temos a presença do safety car. As voltas continuam sendo contadas, evidentemente. E o safety car na pista. O Montoya estava ali lado a lado com o Rubinho. E olha só como ficou o carro Toyota do Ralf Schumacher, que está voltando a pé ali. E aí, Reginaldo Leme, primeira batida pelo acidente da corrida, Reginaldo. O Mark Webber e Ralf Schumacher, dois que não raramente se envolvem em acontecimentos desse tipo. Agora você viu como o Schumacher, nessa uma volta e meia que a gente teve, viu como a intenção dele é realmente ficar muito próximo dos dois líderes. O Alonso está muito rápido, já largou muito bem. E o Alonso, a diferença aí nesse caso não foi de carro, mas de piloto, tanto que ele, em relação ao companheiro dele, são 7 décimos de segundo de diferença. Então o Alonso também está partindo para uma tentativa de vitória, mas o Schumacher vai ficar em cima deles o tempo todo. Luciano Burti, primeiras emoções aí da corrida, que a gente tem um contato aí de rádio. Great work, by the way, gentlemen. Just keep the pressure on at the restart. Just make sure the tires are hot. Da equipe com o Jenson Button, Luciano. Você vê o engenheiro agora falando para o Button tentar manter a temperatura mais alta nos pneus, ou seja, fazer esse zigue-zague, né? Fazer com que o pneu mantenha uma temperatura mais alta para que assim que der a relargada ele consiga ter um bom desempenho. Surpreendente, na verdade, olha o acidente aí entre o Ralf e o Webber. Na verdade você vê que o Webber ali tentou passar o Ralf por dentro. Na verdade, olha só, não foi não. Foi o Scott Speed que tentou passar o Webber por dentro, fez com que o Webber perdesse o controle e o Ralf Schumacher veio embalado, não conseguiu desviar, acabou batendo. Então eu dizia, o surpreendente foi a largada, na verdade, melhor largada foi do Nick Heidfeld, que conseguiu passar ali o Montoya, se não me engano, o Rosberg. O Montoya com certeza, depois o Rubinho também, ele fez uma largada excelente, até dá pinta de, quem sabe, ter queimado a largada, de tão boa que foi. Então isso custou uma posição para o Rubinho. E na sequência você vê que o Alonso conseguiu manter a ponta, o Raikkonen está pressionando em segundo e o Schumacher também conseguiu manter a terceira posição, que é importante para ele tentar imprimir um bom ritmo depois, quem sabe no pit stop, fazer uma ultrapassagem.
O problema foi com o Scott Speed, a gente viu na repetição, né? E o Ralf, quando trouxe o carro para dentro, o Webber vinha embalado do lado direito e acabou acertando toda a lateral do Ralf Schumacher com esse carro Williams aí. Acabou sendo uma batida forte realmente. 58 voltas por encerramento, são as 2 primeiras voltas, o safety car continua na pista. Ô Luiz Roberto. Logo depois do acidente, a gente viu o Montoya e o Rubinho lado a lado. E ali a gente já tinha a bandeira amarela naquele setor da pista. Luiz Roberto. Diga, Reginaldo. É verdade, talvez tenha sido uma falha de rádio, de comunicação da McLaren para o Montoya, que o Montoya, falha de comunicação, eu digo, para avisar que tinha um safety car na pista, porque o Montoya é que emparelhou com o Rubinho ali na linha de chegada. E se passou em bandeira amarela. A gente está revendo de novo o acidente, Luciano. A impressão ali é que o Ralf realmente traz muito o carro para dentro. Tudo bem que naquela imagem do alto, o Webber tem a visão da situação, mas o Ralf, depois do toque com o Speed, ele talvez tenha perdido um pouquinho a traseira, ele traz para a direita a Toyota e aí o Webber vem e acaba enchendo ele ali. Algum culpado assim do alto da sua experiência, Luciano? Na verdade ali o Speed foi um pouco precipitado em tentar ultrapassar o Webber. Ele colocou o carro ali na curva Beckett, que não é um ponto de ultrapassagem, é uma curva, diria veloz, que não cabe você tentar dividir lado a lado. E quando ele tocou no Webber, o Webber acabou perdendo o controle, ele saiu de traseira e não teve como manter a trajetória e o Ralf vinha na sequência e não teve como evitar. Então, não diria que houve culpados, mas o Speed foi um pouco precipitado em tentar a ultrapassagem naquele ponto. Muito bem, nós vimos a imagem lá de dentro do carro do Montoya. O Montoya está logo atrás do Rubinho. O Schumacher ali atrás dos 2 líderes, do Alonso e do Kimi. O safety car sai nesta volta e a corrida vai recomeçar. Faltando 58 voltas. O Alonso segurou um pouquinho e agora potência no motor Renault. Largada tranquila relargada tranquila para o Fernando Alonso. Ele mantém a ponta, trazendo o Kimi Raikkonen com ele. Schumacher, o Massa, o Fisichella, o Rubinho, veja o Montoya ali, atacando, tentando ganhar essa posição do Rubinho. Voltamos aí com os líderes. O Heidfeld se colocou na 6ª posição e muito bem, o Rubinho vem em 7º e o Montoya colado nele. Olha lá, o Heidfeld, o Rubinho, aí o Montoya, com o Rubinho logo ali à frente dele. E o ataque do Kimi agora sobre o Alonso. Aí vem o Kimi Raikkonen. Reclamou e caiu. E o Schumacher só observando. Os 3 estão praticamente juntos. Abriu um pouco o Raikkonen, o Schumacher não conseguiu na tangência ali o suficiente naquele momento para passar. Agora bota de lado, vai tentar a ultrapassagem. Quase roda Schumacher com o Raikkonen. Kimi Raikkonen sustenta a 2ª posição. Que manobra dos 2! Para começar um domingo que promete com a Copa 2006, com o esporte mexendo com todos nós, em altíssimo nível com o Kimi e com o Schumacher. Roberto. Diga. Essa certeza a gente tinha, né? De que o Schumacher sabe que nas primeiras voltas ele tem que tirar a posição de um deles. Isso incansavelmente ele vai atacar. Aí passando o Heidfeld. Mais uma vez os 3 líderes. O Montoya passou o Rubinho, hein? O Montoya passou o Rubinho. O Rubinho caiu para a 8ª posição. Quando a gente viu o Heidfeld aí. E o Montoya logo atrás dele, já à frente do Rubinho. A imagem do alto agora do líder Alonso. 1:25, 1:56, a primeira volta mais rápida da prova, logo no comecinho da corrida. E elas vão se sucedendo daqui para frente. E normalmente acontece naquele momento em que os pilotos estão pertinho de parar, né? Com pouco combustível, aí fica, claro, mais rápido. A confirmação ali na esquerda do seu vídeo das posições conquistadas, quando há a setinha para cima, com o númerozinho na cor verde ali, as posições perdidas, que é o caso do Rubinho, acabou de perder mais uma, agora para o Montoya, está em 8º o Rubinho. Portanto, Alonso, Raikkonen, Schumacher, Massa, Fisichella, Heidfeld, Montoya, Rubens, Barrichello, são os 8 primeiros colocados. Aí mais uma vez o Montoya,
Veja aí o ataque do Montoya, vai para cima do Heidfeld. O colombiano Juan Pablo Montoya. Faltando 56 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Inglaterra, de um total de 60. Fernando Alonso vem para completar mais uma. A volta de número 5, trazendo o Raikkonen com ele a 521 milésimos. A volta do Alonso agora 1:23.439, do Raikkonen 23.427, praticamente no mesmo ritmo. Ou no mesmo milésimo praticamente, né? Eles estão ali, todos eles estão no mesmo décimo. O desempate vem nos milésimos. Schumacher também faz 1:23.4, 23.493. Aí estão os três. O Felipe Massa não perde de vista a disputa ali na frente. O Massa roda agora o 23.8, um pouco mais lento em relação aos três líderes. Lado a lado ali o Trulli, o Jenson Button continua ganhando posições. Largou lá de trás o Jenson Button, largou na 19ª posição, teve muitos problemas no fim de semana. E aí de carona com o Juan Pablo Montoya. É legal curtir o barulho, né? Essa redução, a tomada de curva. E esse movimento do volante, à medida que os anos vão passando, a nitidez, né? A condição tecnológica dessas câmeras é impressionante. Veja aí como o Jenson Button vai ganhando posições, vai abrindo espaço, já é 12º o Jenson Button, que largou em 19º. Aí voltamos com os líderes. Rubens Barrichello continua ali em 8º. Nico Rosberg tenta se aproximar ali do Rubinho. Montoya continua em 7º, já completou mais uma volta. Aí a confirmação dos 8 primeiros para você. Aí o pessoal lá da Honda, do time do Rubinho e do Jenson Button, que está em casa, que até pediu desculpas de uma certa forma ontem para a torcida inglesa. Tô correndo em casa, desculpe a decepção e tal, mas estava muito feliz depois com a vitória da seleção da Inglaterra. Por falar em Copa do Mundo, daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, Copa 2006 para você. Sérvia e Montenegro e Holanda, que jogo, hein? É o jogo, mais um jogo do Grupo da Morte. Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho, direto de Leipzig. Mais um jogo do Grupo C da Copa 2006. Jenson Button com esse capacete, veja o capacete do Button, que está diferente, porque ele fez uma homenagem mesmo à bandeira da Inglaterra em função da Copa do Mundo. Aí o número de giros, 19 mil e tantos giros ali, 6ª marcha, aceleração throttle, total 7ª marcha, e agora pé no freio, você viu enchendo ali o freio com a luzinha vermelha. Legal esse gráfico, né? E ainda aparece aquele TCzinho, que é o Traction Control, que é o controle de tração ali quando ele entra em ação. 53 voltas para o encerramento da corrida. Continua Fernando Alonso na frente. Bom, agora um 23.030 a volta do Alonso. O Raikkonen faz um 23.2. O Schumacher um 23.3. O Massa um 23.5. Veja aí a volta mais rápida do Alonso. Um 23.030. Bom, Reginaldo Leme. A essa altura, nessa diferença entre eles, vai ser muito importante quem vai parar primeiro aí, né? Porque quem ficar na pista pode tirar esses segundos aí, quem parar depois. O que você está prevendo aí, Reginaldo, por tudo que você acompanhou no fim de semana? Eu sei, né, Regi, que é muito de interpretação, que não é tão fácil interpretar assim, às vezes, uma tática, 2, 3 voltas de diferença, cálculo de combustível. Mas vai ser muito importante nessa primeira parada, de uma previsão de 2, quem é que vai parar na frente de quem aí, né, Reginaldo? Claro, Luiz Roberto, e o que é quase certo é que numa corrida como essa, que eu repito, uma corrida muito rápida, que essa diferença de estratégia seja de uma volta no máximo, ou se bobear, não será surpresa se os 3 pararem na mesma volta. Você viu que o Schumacher partiu para o ataque de todo jeito para tentar pelo menos uma posição, ganhar pelo menos uma naquele começo, e agora já percebeu que não é bem assim, não vai ser tão fácil. Agora, o curioso é que o Kimi Raikkonen, que não tem tido um carro muito rápido durante esse ano, está com o carro que ele gostaria de ter para lutar pelo título, o carro que ele gostaria de ter tido desde o início do ano. E isso, para o Kimi Raikkonen, que é um piloto, é o famoso homem do gelo, é uma situação diferente agora. Ele com o carro desse jeito, é o tipo da corrida, não quero trazer aqui mau agouro pro Raikkonen, mas é o tipo da corrida em que facilita muito ele cometer um erro.
Montoya tentando atacar de qualquer forma o Heidfeld, que está ali à frente dele. Se aproxima o colombiano. A imagem colocada no alto do carro do Juan Pablo Montoya. Veja como ele chega, se aproxima do Nick Heidfeld, que está logo ali à frente. A BMW, que teve um fim de semana de bons resultados, embora o Villeneuve tenha dito ontem que esperava um pouquinho mais. Ele achava que dava para o time ter pensado talvez na quarta fila ali com os dois carros e tal. E o Heidfeld vem aí. Aí você vê todo o pessoal da McLaren tranquilo, na expectativa do que vai acontecer. Luciano Burti, existe alguma possibilidade de uma estratégia da McLaren, até pelo desempenho que se refere o Reginaldo? Tudo bem que é um desempenho muito parecido. O Alonso faz de novo a volta mais rápida, 1:22.997. Jenson Button vem fazendo uma corrida de recuperação. Foi parar na brita, será que sai? Tem fogo ali, não sai mais. Saia da corrida. Termina o grande prêmio da Inglaterra para o Jenson Button. Uma corrida em casa e para ser esquecida para o Jenson Button. A gente falava de estratégia, Luciano, mas temos também aí o Jenson Button abandonando o grande prêmio da Inglaterra. Até aproveito para te perguntar o seguinte: correr em casa é, do ponto de vista emocional para o piloto, como acontece em qualquer esporte às vezes, um momento de pressão maior, quer dizer, uma cobrança maior quando você está correndo em casa diante de sua torcida, Luciano? É sim, correr em casa para o piloto, ainda mais na situação do Button, que é o principal piloto inglês da atualidade, ele tem a pressão de trazer um resultado, de fazer valer a pena a torcida, de comparecer na pista. Então, por mais que você saiba que, no caso do Button, não tem um carro para estar vencendo a prova ou coisa do tipo, ele se sente na obrigação de fazer mais do que o esperado e fazer mais do que ele vem fazendo nas últimas provas. Então, quando acaba tendo um resultado como ele teve esse final de semana, de estar largando atrás e agora de ter enfrentado um problema e estar fora da prova, acaba sendo uma decepção muito grande. Como até vê, na verdade você vê que o motor estourou, o óleo caiu na roda e acabou rodando, mas de qualquer maneira não foi a rodada que tirou ele da prova, foi sim esse problema que resolveu até o fogo ali e não ia ter como mais ir adiante. Então é sem dúvida muito difícil para um piloto às vezes lidar com essa pressão de correr em casa. Quanto à estratégia, eu diria que a McLaren veio adotando uma estratégia que não funcionou muito bem no início do ano, sempre está largando muito mais pesado, consequentemente não conseguiu uma boa posição no grid por ter mais combustível. E você vê que desde Mônaco eles conseguiram já ser mais agressivos, largando com menos combustível, conseguindo uma boa classificação. E pelo ritmo do Raikkonen, ele não deve estar parando mais tarde que os outros. Eu acredito que ele vai estar com uma estratégia parecida do Alonso e do Schumacher. Então, acho que a McLaren acertou nesse ponto. Bom, nesse momento o Alonso vai abrindo um pouquinho. Aí o Jenson Button, evidentemente, retribuindo o carinho da torcida inglesa. Mais uma vez aí a bordo da McLaren do Montoya. E o Alonso vai abrindo, vai fazendo volta mais rápida, abriu um pouquinho, né? Aumentou para 1,5 segundo a diferença, a vantagem em relação ao Kimi Raikkonen. E o Alonso virou 1,22.9 na última, contra 1,23.1 do Kimi Raikkonen. Foram 2 ou 3 voltas seguidas assim. Mais uma vez aí o Jenson Button. Aí o Montoya. Uma corrigida ali. E o Heidfeld com isso respirou. Olha lá, na frente, o Heidfeld. Deu uma respirada. Ufa! Olhou pelo retrovisor. Que deu para respirar um pouquinho. E olha como o Alonso, você observa como ele abre um pouquinho. Já não temos mais o Kimi Raikkonen colado, embutido ali no vácuo do Alonso. Mas de qualquer forma eles estão muito próximos. O Schumacher está a 2,9 do Alonso e a 1 segundo do Kimi Raikkonen. A volta agora do Schumacher foi 1,22.8, do Alonso 22.6 e a do Raikkonen 1,23.0, 0,24. Ou seja, eles estão mais ou menos na mesma batida, no mesmo ritmo de performance, mas o Alonso tirando um segundinho ali, um centésimo ali, mais uns centésimos aqui, e com isso abriu um pouquinho. Tá na Globo, tá na Copa. TIM. No exterior, use o roaming internacional TIM. Os
Scott Speed, que se envolveu naquele acidente inicial lá. Alonso faz a volta mais rápida de novo, hein? Acabou abandonando, tá fora o Scott Speed, o americano Scott Speed. Aí a câmera colocada para o lado de trás, esse é um carro BMW. Acho que é o do Hyde, foi porque era o Montoya ali atrás. Abriu um pouquinho, deu para você perceber. E aí voltamos com a imagem do líder Fernando Alonso, 1:22.448. Volta mais rápida, veja que ele abre para 2.1 a diferença. 1:22.7. A volta agora do Kimi Raikkonen. Schumacher 1:22.7 também. E o Massa 1:23.2. O Rubens Barrichello continua na 8ª posição. Abre uma diferença de 3.1 para o Nico Rosberg. Uma diferença ali que dá para ir administrando, digamos assim. Pois, Roberto. De novo aí o Heidfeld com o Montoya. Veja que ele abre, evidentemente, aí quando na freada ele vai frear antes. E aí dá a impressão que o Montoya se aproximou. Aí o Montoya tem que frear também. A diferença se mantém. Mas é um barato essa câmera colocada ali atrás, né? David Coulthard, esse carro aí, e o Trulli logo atrás dele. O Trulli é o 12º, o David Coulthard é o 11º. Veja aí o Coulthard e o Jarno Trulli. Ele não teve lá um fim de semana legal, não, acabou, inclusive com os problemas que teve ontem, sendo punido, largou da última posição do grid. O Jarno Trulli. O único que trocou motor no fim de semana foi o Takuma Sato. Diga, Reginaldo Leme. Para desespero do Schumacher, o Alonso continua volta atrás de volta, virando o tempo mais rápido. Ele já tem agora 4 décimos de vantagem em relação à melhor volta que o Schumacher fez. O Alonso tem a melhor volta da corrida, 1:22.3. E nem sequer a segunda melhor volta tem o Schumacher. A segunda melhor volta é do Kimi Raikkonen, 1:22.720. E o Schumacher está com 1:22.763. E um ótimo ritmo do Massa, que tem a 5ª melhor volta da corrida. O Rubinho está num outro ritmo de corrida, dá até pinta dele ter um pouquinho mais de gasolina para parar mais tarde que os líderes. A gente está acompanhando agora o Montoya e o Heidfeld e o acelerador e o freio deles. Toda a aceleração dos dois e também a intensidade do freio. A intensidade da aceleração é embaixo dos dois agora nesse momento. E ali na Woodcote é pé embaixo. Luciano Burti, Silverstone. Me ajuda aqui, seu Luciano. A Copse é pé embaixo também, depois dessas mudanças todas que nós tivemos, inclusive no V8, etc. A Copse é a primeira, logo depois da reta, né, de largada. É, como a gente chama na linguagem do autor, é flat, é pé embaixo, Luciano Burti. Olha, Luiz, a Copse é sem dúvida um grande desafio. Com o motor V10 ela era muito mais rápida devido à maior potência do V10, mas aí sem dúvida você tinha que reduzir uma marcha, inclusive, porque a curva não permitia que você tentasse se aproximar de fazer pé embaixo. No caso do V8, assistindo o treino de ontem e falando com alguns pilotos, alguns pilotos conseguiram fazer cravado, né, pé embaixo, sem tirar o pé do acelerador, mas foram poucos, porque na verdade o ideal para quem tem um carro bem equilibrado para Silverstone é não ter muita asa para ter uma velocidade boa na reta. Então os carros que fizeram ali a pole position, etc., tinham que dar uma tiradinha pequena no acelerador, ou seja, aquele prazer e aquele desafio de fazer pé embaixo não foi possível para a maioria. Alguns que usaram um pouquinho mais de asa, ou que tinham um carro talvez até muito bem equilibrado, conseguiram, mas não foram os que largaram nessas 2 primeiras filas. Então, quem sabe no ano que vem com um carro um pouco mais eficiente, talvez eles consigam fazer ela pé embaixo, que é sempre um grande desafio para o piloto. Continuamos com a imagem do David Coulthard, agora do Jarno Trulli. O Coulthard que é 11º, o Trulli que é 12º, e a confirmação das posições com 15 voltas completadas. Alonso vem firme na frente, abrindo 3.284 para o Kimi Raikkonen. Em terceiro, Schumacher. Em quarto, Felipe Massa, que está a 2,5 do Schumacher e a 7.2 do Alonso.
Agora, na verdade, essas diferenças todas, a gente tem que pensar no momento das paradas. Reginaldo Leme, pelos seus cálculos, a gente deve ter o início dos pitstops por volta da 21ª volta, em caso de 2 paradas. É isso, Reginaldo, um pouco mais para frente? Não, já está quase na hora. Estamos com 15 voltas. Já podem começar os pitstops daqui a pouquinho, mais 1 ou 2 voltas. E normalmente você sabe que a Renault tem trabalhado muito bem e por isso o Alonso está tirando. Essa de diferença de 3,2 é suficiente para ele, a equipe trabalhando bem, como as estratégias são parecidas, ele voltar na liderança. É tudo que ele quer e é tudo que o Schumacher pretende evitar com que ele consiga, tanto que o Schumacher vem agora na melhor volta dele na corrida. Tá na Globo, tá na Copa. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Faltando 44 voltas, estamos entrando na 17ª. Daqui a pouquinho teremos então a primeira rodada de pitstops para aqueles que provavelmente vão fazer 2 paradas em Silverstone. Veja que a diferença, bom, nessa volta se manteve. O Alonso vai com 3,4 de vantagem para o Kimi Raikkonen, que por sua vez tem 1,4 segundo de vantagem para o Schumacher. Aí o Schumacher, veja aí, 1,4 a vantagem do Kimi Raikkonen para o Michael Schumacher. E olha o Alonso, já vai botar a volta. Deve ser o Sato ali, né, que largou por último, o carro branquinho. E o Alonso já vai botar a volta. É um montanhinho ali, na verdade. Largou em 20º, tá botando uma volta. A Super Aguri. Olha as velocidades ali na curva 5. 198, 193, Fisichella 198. Vamos ver o Alonso, 189, olha a diferença. Esse gráfico que nós temos agora, a curva 5 não é a Copse que eu fiz essa pergunta para o Luciano Burti. A 5 é a Beckett, o Luciano, o Reginaldo? Eu acho que a 5, na verdade, é justamente a final da reta oposta aí, a curva Stowe, essa curva que a gente acabou de ver. Então, é uma curva rápida, se não me engano, em 4ª marcha. E você conseguir ter uma velocidade mínima alta é, sem dúvida, um desafio muito grande também. Até porque, Luiz Roberto, para você ter uma ideia, você viu a curva 198, a Beckett é a 290. É a curva, talvez, hoje, a mais veloz de todo o circuito da Fórmula 1 e começaram os pitstops. Ah, bem lembrado, Reginaldo. Ou seja, a Copse e a Beckett são as duas rápidas, as duas pé embaixo. Lembrou muito bem o Reginaldo. Então a Stowe, claro, 190, mas 10 km de diferença do Fisichella para o Alonso com o mesmo equipamento, né? Aí você tem uma dimensão da performance deles ali. Luiz. Portanto, o Trulli nós vimos fazendo. O Trulli está lá atrás, está na 12ª posição. Fez o seu primeiro pit stop e agora Schumacher. Faltando 42 voltas, na 18ª, Michael Schumacher parando. Trabalha o time da Ferrari, parando na frente do Alonso agora. 8,5 o tempo de pit stop do primeiro para o Schumacher. E aí o cálculo que é feito para 20 voltas, de acordo com o tempo, evidentemente. Esse cálculo é feito de acordo com o tempo que fica lá a válvula de reabastecimento. Ele não pode beliscar a linha branca. Volta à frente do Rubinho. Schumacher voltando à frente do Rubinho, ou seja, na 7ª posição. Primeiro pit stop, portanto, foi do Schumacher, ou seja, o Alonso e o Raikkonen, em tese, eles se mantêm na pista agora, com quantidade menor de combustível, com condições de performance mais veloz, ou seja, pode aumentar essa diferença. Aí o Alonso, será que ele chegou a ser atrapalhado um pouquinho ali? Não foi dessa vez ainda o Alonso, não. Se livra, vai-se embora, mais um retardatário. Aí o Alonso, algo atrás ali do Alonso, o Raikkonen acho que foi pro box, não, né? Aí o Alonso. E aí a gente tá vendo o Kimi. Box. Exatamente, o Kimi foi pro box, sim. Entrou lá no box o Kimi para fazer o seu primeiro pit stop. E o Felipe Massa parando ali na frente dele. Voltou o Kimi.
Vai sair lá o Massa, Felipe Massa voltando. A Massa 8.7, aí o Kimi. O Massa em quarto, antes da parada, voltando. Logo atrás ali do Kimi Raikkonen. Previsão para o Raikkonen, 20 voltas também. E aí o Kimi voltando à frente do Schumacher. As posições se mantêm. Para o Massa, 21 voltas. Também mais ou menos o mesmo cálculo ali. Claro que uma volta a mais na pista, para o carro mais leve, mais rápido, pode ser decisivo esse procedimento. Agora a vez do Rubinho. Ele para com 8.3. E já está voltando para a pista o Rubens Barrichello. Quando entrou o Rubinho estava em oitavo. Vamos ver onde vai voltar o Rubinho. E aí o Fernando Alonso volta mais rápida. É aquilo que a gente vinha dizendo. 1:21.873. O Alonso é também uma maquininha, um relógio. Tá parando depois. Se aproveita do tanque que tá com menos gasolina. Voa abaixo em Silverstone. E com isso pode estabelecer uma diferença maior. McLaren agora esperando. Deve ser o Montoya, porque o Kimi parou e não houve nenhum problema com o Kimi aparentemente. E mais uma vez a imagem do Fernando Alonso. Luiz. Diga, Luciano. Você vê o grande mérito do Alonso e da Renault de conquistar a pole position com o carro mais pesado do grid, né? Então, você vê que essa pole não veio por acaso, foi com muito mérito. E tá largando na frente do Schumacher e do Raikkonen, mesmo estando mais pesado. Juan Pablo Montoya. 10.2 o Montoya. Vamos ver o cálculo aí para o Montoya. Ele parou depois em relação aos líderes, né? E com esse tanto de combustível que foi ali, se não houve nenhum probleminha no encaixe, né, na saída daquela válvula, porque um problema que pode parecer imperceptível significa um segundo. Luiz Roberto. Alonso, Fisichella e Heidfeld, os três primeiros que ainda não pararam. Depois Raikkonen, Schumacher, Massa, Rosberg, Villeneuve. As posições. Villeneuve não parou, o Barrichello está ali em 13º. À frente dele tem o Montoya que já parou. O Montoya está mesmo na frente dele. Coulthard, Lewis, esses ainda não pararam. Diga, Reginaldo. Eles não fizeram o cálculo, ou pelo menos não mostraram o cálculo em relação ao Montoya. Agora está parando. Aí, finalmente vem o Fisichella, mas porque o Alonso tem mais gasolina ainda, mas deve vir nessa mesma volta. Só que o Fisichella, como estava mais atrasado, ele está agora completando a volta que o Alonso já completou. Então daqui a pouquinho vem o Alonso. Mas você vê que os dois carros Renault estavam com mais gasolina. Mas eu dizia, o cálculo não foi feito em relação ao Montoya, porque essa coisa faz aleatoriamente, né, dependendo dos carros. Mas o Montoya pôs gasolina para vir para 23 voltas. Né? Alonso, Heidfeld, Raikkonen, Schumacher, Fisichella e o Massa. Portanto, o Fisichella na frente do Felipe Massa, depois dessas paradas. E aí, a bordo da Ferrari do Schumacher. E aí o Alonso, mais uma vez a volta mais rápida. 32.5 a vantagem que ele tem para o Raikkonen. Ontem, vamos ver o Alonso, vai agora. O Reginaldo já disse que essa é uma entrada tranquila de Silva, explicou para os telespectadores da Globo. Veja como é mesmo, a gente acompanha que é tranquilo, não tem para o piloto muita dificuldade, não tem uma curva aqui, uma curvinha ali para acessar a área de boxe. E faz aí a sua parada o Alonso, 8 segundos cravados, 30 segundos. Essa diferença era mais que suficiente, tira a sobreviseira. Ele volta na frente. Ajeita ali e volta na frente. Combustível aí nos cálculos oficiais para 18 voltas. E agora nós temos ali, olha, o Raikkonen lá à frente, o Schumacher agora rasgando pela reta. O trabalho, pelo menos nessa primeira parte, nesse primeiro trem de corrida da Renault, Reginaldo Leme, perfeito. Porque o tempo todo de parada do Alonso foi 23 segundos. Se ele tinha 32 de vantagem, você vê que ele voltou na frente com folga. Tá na Globo, tá na Copa. Chevrolet Vectra, muito além. Pilotos vão se livrando ali do Montagny. Esse carro ali que vai ficando à direita. Agora vai o Schumacher, o Raikkonen já foi. E o Heidfeld não parou.
Ou será a estratégia da BMW? Agora a vez da MF1 fazer sua parada com o Monteiro. A MF1 que provavelmente será vendida, expectativa de um fechamento aí dessa venda para o seu principal patrocinador até o Grande Prêmio do Canadá, daqui a 2 corridas, no comecinho do mês de julho. E a diferença do Raikkonen para o Schumacher, 1.240. Heidfeld continua na pista. 23 voltas e nada do Heidfeld. E aí, Reginaldo, alguma possibilidade de estratégia diferente para a BMW? Eu esperava isso até, de repente, de um Button, que já está fora da corrida, correr um risco desse, porque já que estava largando bem atrás, né? Aquela história, né? Perdido o truco. Não esperava de um Heidfeld, mas pode ser. O consumo não é tão alto, a pista bastante lisa, em relação a pneus também o desgaste não é muito grande, pode ser que ele arrisque. Aí o Heidfeld. Nick Heidfeld é segundo, mas ainda não parou. Vai se sustentando na pista o Nick Heidfeld. Na segunda posição ali com 5.1 de vantagem para o Kimi Raikkonen. A essa altura para o Heidfeld. Quantos segundos, Reginaldo, para fazer o pit stop completo, entrada, saída e tudo mais? Um pit stop rápido como o do Alonso foi 23 segundos. Se o sujeito fizer uma parada só, vai um pouco mais de gasolina, vai demorar e vai perder uns 25 segundos no máximo. Muito bem, o incidente envolvendo os carros 7, 9 e 21, ou seja, o Weber, o Ralf e o 21, que é o Scott Speed, está sob investigação após a corrida. E aí a gente vai ter uma divulgação se haverá ou não punição, uma batida que aconteceu no comecinho da prova única, até aqui da corrida, que provocou a entrada do safety car. Aí Juan Pablo Montoya. Montoya que está na 10ª posição. E agora Schumacher, a 1.8 do Raikkonen. Raikkonen vai abrindo um pouquinho. Nessa volta ele fez 1.23 cravados e o Schumacher fez 1.23.330. E agora a vez do Montagny parar ali no box e voltar com a Super Aguri. É uma curtição, ainda mais com o Schumacher. Aí ele faz a woodcut. Heidfeld enfim vai parar. Faltando 35 voltas de um total de 60, Nick Heidfeld no box. Vamos ver quanto tempo de combustível agora para ele. Problema. Balançou a cabeça já no sentido negativo. Parece que realmente apagou. E o Nico Rosberg também parando. Liberado o Nico para voltar à pista. O Heidfeld fez um esforço danado, ficou na pista um tempão, mas o abastecimento foi muito rápido, ou seja, ele vai fazer mais uma parada por conta do combustível colocado ali, né, Reginaldo? Ah, certamente, você viu que demorou mais porque apagou o motor, mas no momento em que ele fez aquela parada, que se ele quisesse tentar a corrida toda, ele teria que andar mais 5 voltas, se ele quisesse tentar uma parada só. Então ali ele já pôs pouco, que é para fazer mais uma próximo do final. MF1 parando com o Albers agora e vai voltando aí. Logo mais, 1 da tarde, México e Irã pelo grupo D da Copa do Mundo. Rogério Correia, Sérgio Noronha e Renato Marcília mostrando para você. Às 3 da tarde tem Fausto Silva comandando o show de atrações do Domingão do Faustão. E às 4 tem mais Copa 2006 na Globo. Aí vai ser a vez do grupo D da Copa do Mundo. A estreia de Portugal do Filipão. Portugal e Angola. Kleber Machado, Casagrande, José Roberto Wright.
3 jogos da Copa para você hoje. Daqui a pouquinho, né? Sérvia, Montenegro e Holanda. Que jogo, hein? Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão e Arnaldo César Coelho mostrando. Direto de Leipzig, na Copa 2006 para você. O Felipe Massa perdeu nos pitstops a posição a quarta para o Fisichella. Fisichella que ontem disse que o carro estava maravilhoso, que dava para ter buscado a primeira fila e brigado até pela pole position com o Alonso. Na verdade, tem ficado mais até nas declarações essa questão de estar próximo do Alonso. Esse gráfico aí está mostrando no alto o freio, a intensidade do freio, embaixo o throttle, que é a aceleração, e a força da gravidade. A gente tenta observar o gráfico e a cabeça do piloto, né? Porque ele faz a curva para a direita e a força da gravidade empurra a cabeça dele para o lado contrário, né? E vice-versa. Olha, impressionante, né? Ali a Woodcut, que é a curva da vitória, digamos assim. Olha agora a curva do fim da reta, que é a cópse, que é aquela que o Luciano Huck fez aquela explicação. A força da gravidade foi lá de novo, lá numa intensidade total, que às vezes provoca um desgaste enorme ali no pescoço do piloto. Luciano, você fazia algum tipo de preparação para o pescoço ou de tratamento pós-corrida? Existe uma fisioterapia, uma massagem, algo nesse gênero, Luciano? Olha, o Villeneuve entrando no box, até que enfim ele para a primeira parada dele. Mas o preparo físico do piloto é muito importante, não só na resistência, né, na parte aeróbica, etc., mas no pescoço é o que mais sofre durante a corrida. Então é muito importante você, mesmo não só após a corrida, mas após qualquer treino, você tem o seu fisioterapeuta para poder fazer uma massagem no pescoço, ombro e nas costas, justamente para tentar dar um alívio e deixar você preparado para enfrentar o dia seguinte. E também muito trabalho com a parte de musculatura, uma musculação para o pescoço. Você usa pesos para justamente desenvolver uma musculatura, deixar o pescoço mais forte e resistente, porque durante a prova, a pressão da curva, durante a curva, né, da força da gravidade, faz com que o pescoço seja o mais sofrido e prejudicado. Então você pode ver que às vezes numa pista rápida como Silverstone, com curvas velozes, você vai ver alguns pilotos no final da prova com a cabeça já começando a cair para o lado, porque a resistência já foi para o espaço. Felipe Massa, 2 ou 3 voltas seguidas agora, mas ele foi mais rápido em relação ao Fisichella. Você vê as posições mais uma vez aí, todos fizeram uma parada. O Massa está 1.6 do Fisichella agora. Nessa volta, por exemplo, ele fez 1.23.4, 1.23.2, perdão, e o Fisichella 1.23.4. Agora, em compensação, o Fisichella acaba de fazer uma volta melhor que a do Massa, aumentando a diferença para 2.2. 1.23.2 a volta do Fisichella, 1.23.7 a volta do Felipe Massa, que está em quinto. Luiz. Rubinho está em 12º, pois não, Reginaldo? O Fisichella está aumentando muito o seu ritmo de corrida, tanto que ele tem agora a segunda melhor volta da prova, com 1.22.370. Mas há uma diferença tão grande entre ele e o Alonso, e aí é no braço mesmo, que o Alonso tem 1.21.599. Quer dizer, é uma diferença aí de 8 décimos. Se foi de 7 décimos na classificação, na corrida já é de 8 décimos. O Raikkonen tem a terceira melhor volta e o Schumacher agora é apenas a quarta melhor volta da corrida. Raikkonen e Schumacher, a diferença entre eles se mantém em torno de 1,5 segundos e 2 segundos. Do Fisichella para o Massa, você vê aí, aumenta um pouquinho agora, 2.219. Tá calmo o Flávio Briatore. Vê o seu piloto deitando e rolando em mais um Mundial de Fórmula 1. Aí o Fisichella, outro piloto do Briatore, que está em quarto neste momento à frente do Felipe Massa. E de novo ele faz uma volta de 1.23.069 e o Massa 1.23.4. 2.5 a vantagem dele em relação ao Felipe Massa. Schumacher. Essa câmera é muito legal, né? Do lado ali você vê o movimento da cabeça do piloto e, claro, o volante. E olha como passa lá atrás o guarda-reio, etc. Olha lá. Nas últimas voltas, a comparação Raikkonen e Schumacher. Na 29 o Raikkonen foi mais rápido, 351. Na 28 o Schumacher foi mais rápido aí, né? E na volta seguinte quase um empate. Tá na Globo? Tá na Copa. Nova Skin, penso novo, Nova Skin. Come on, Rubens, your race is with Villeneuve ahead. Now just get into him. Um detalhe interessante do Diga, engenheiro Carlos falando Gil. desculpa.
Ô Luiz, vamos lá. É que o Ralf Schumacher agora há pouco conversou com os jornalistas, ele foi seco, né? Pareceu, claro, chateado por ter saído da corrida, mas não fez nenhum comentário acerca do Weber ou do Speed, enfim, culpando nenhum companheiro. Apenas estava irritado por ter saído da corrida e não fez maiores comentários acerca do acidente que o tirou logo na primeira volta. Rubinho, que está em 10º, acabou de passar ali pelo Takuma Sato, botou uma volta no Takuma Sato, e o Villeneuve tem uma vantagem de 1.6 para o Rubinho. Luiz. O Villeneuve que é nono. Nessa volta um 24.8 do Villeneuve e um 24.6 do Rubinho. Pois não, Luciano? Justamente a gente ouviu o engenheiro do Rubinho falando pelo rádio que o Rubinho tinha o Villeneuve à frente, mas você via que pelo tom era uma motivação para o Rubinho atacar, pedindo para ele atacar o Villeneuve, que ele tinha carro para isso. Então você vê que às vezes o trabalho do engenheiro não é só na parte técnica, mas também até na parte emocional, de motivar o piloto, de ter mais confiança em poder andar mais rápido e atacar o seu concorrente. Ô Luciano, e essa história dos giros, por exemplo, como é que funciona na possibilidade do aumento ou da limitação de giros do box para o piloto? Qual é a autoridade do piloto, qual é a autoridade do box, como é que é essa relação? Alguns anos atrás o box tinha como influenciar na parte do motor, né, na parte técnica do motor, como por exemplo alterar o giro do próprio box, ou seja, eles faziam uma mudança no computador dentro dos boxes e isso era transferido para o carro na pista. Hoje em dia, pelo regulamento, isso não é mais permitido, então o box pode no máximo olhar as informações através da telemetria, dizer ao piloto o que pode ou o que deve ser feito e o piloto ajusta isso naqueles botões do volante. No caso de uma corrida, você vê que quando o piloto está na frente, o primeiro colocado com uma certa vantagem, o box aconselha ele reduzir os giros, ou seja, os motores de hoje em dia andam na casa de 19 mil giros, de repente eles reduzem para 18, 18.200, para justamente salvar o motor e ter uma segurança maior que ele vai acabar a prova. Quando ele está atrás de alguém e tenta uma ultrapassagem, ele já vai estar andando no giro máximo, então perto dos 19 mil giros, porém ele tem ainda um outro botão que permite ser usado umas 3 vezes durante a prova, para naquele momento de uma ultrapassagem ele aperta esse botão e consegue ter aí de repente uns 100 ou 200 giros a mais, que de repente é o necessário para ele conseguir uma velocidade um pouquinho maior e fazer a ultrapassagem. Então essa comunicação do box com o piloto acaba sendo muito importante em relação ao comportamento do motor. Tá na Globo, tá na Copa. Banco Real, fazendo mais que o possível. Fernando Alonso vai completando mais uma volta. A volta de número 32 para Fernando Alonso, de um total de 60, faltando 28. Fernando Alonso continua na liderança. Olha o Schumacher mexendo ali naquele botão do lado direito ali. O Luciano Burti foi piloto de testes da Ferrari. Que botão era aquele que o Schumacher estava mexendo? Olha onde foi lá o Schumacher. Segura e volta bonito. O heptacampeão Michael Schumacher. Luciano, diz pra gente. Aquele botão, se eu não me engano, Luiz, é que é difícil da gente ver e lembrar exatamente qual que é qual, mas eu acho que é o botão do diferencial, e você até vê, pelo que você mesmo conseguiu narrar agora, que o Schumacher foi ali na curva Copse, acabou indo na zebra um pouco mais para fora do que ideal, que ele deve estar tendo alguma dificuldade com o equilíbrio do carro. Então eu acho que aquele botão é justamente o do diferencial, que ele pode ajustar o diferencial para mais pressão ou para menos pressão na entrada, no meio ou na saída da curva, justamente para dar mais equilíbrio. Ou seja, se o carro de repente está saindo de traseira, como a gente viu naquela imagem, na saída da Copse, ele teoricamente deve ter dado mais pressão no diferencial na saída da curva para tentar melhorar esse equilíbrio. Então talvez na próxima volta, se a gente tivesse a imagem dentro do carro, talvez ele consiga já apresentar um desempenho e um equilíbrio melhor. Então esses botões também de diferencial, controle de tração, freio motor, são muito importantes para o piloto conseguir manter um equilíbrio durante toda a corrida, devido ao desgaste do pneu, ao consumo de combustível, e às vezes também essas informações podem vir de dentro do box, onde o engenheiro consegue auxiliar o piloto para encontrar o melhor acerto para o carro. Essa câmera está colocada no carro do Rubinho, você viu as posições ali, né? E nesse gráfico que nós temos do lado esquerdo, você tem as posições perdidas, ganhas ou então aqueles que mantiveram ou estão mantendo as posições. E o Alonso continua se livrando dos retardatários e se mandando. Diferença do Alonso agora para o Kimi Raikkonen, 11.2. Fernando Alonso, 4 vitórias na temporada, 64 pontos.
3 segundos da temporada. Nas últimas 12 corridas, sempre chegando na zona de pontuação. É uma combinação que vem sendo um show nesses últimas 2 temporadas da Fórmula 1. O carro da Renault e o espanhol Fernando Alonso, o mais jovem campeão mundial de todos os tempos da Fórmula 1. E cada dia que passa vai mostrando ainda mais consistência. O Kimi Raikkonen, isso é legal também, né? Essa câmera que fica bem de frente. E por isso que o volante, você observa ali, ele não é todo redondo, né? Deve ter também ali uma influência no campo visual. E agora o Schumacher segurou, contornou. E o Schumacher está lá, abrindo a reta. A passagem pela reta. Aí ele aí. Aí fundo o Schumacher. Quatro voltas completadas. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, aí Jean Todt, Felipe Massa é o quinto a 2,6 do Fisichella. Montoya é o sexto. O sétimo é o Nick Heidfeld. O oitavo é o Nico Rosberg, o nono é o Villeneuve e o décimo é o Rubens Barrichello. Schumacher a 1,9 do Kimi Raikkonen. Mais uma vez aí os homens da Ferrari. Bom, Reginaldo, a essa altura, Raikkonen, essa performance da McLaren, você já fez até um comentário há pouco aí, o Ross Brown, sobre a McLaren, mas por tudo que disse o Kimi, por tudo que ele reclamou no fim de semana, chegou a chamar o carro de lento. Um pouco lento foi a expressão que ele usou. Tá te surpreendendo o desenvolvimento da McLaren, Reginaldo? Não tá, Luiz Roberto, porque é Silverstone. O próprio Fernando Alonso passou a semana toda dizendo que ele estava esperando um ritmo muito forte, não só da Ferrari, mas também da McLaren. E a McLaren pintou dessa forma mesmo no último treino, no treino de classificação, quando o Kimi Raikkonen roubou do Schumacher a segunda posição, e pintou também no início de corrida. Eu cheguei a falar até que era daquele tipo de corrida em que eu vi algumas vezes o Kimi Raikkonen errar, porque ele não sabe ser tão agressivo, ele é o famoso homem do gelo, ele não sabe ser tão agressivo quando tem um carro muito bom na mão. Mas agora a coisa é completamente diferente. Agora esfriou o ânimo do Kimi Raikkonen, agora ele gelou de uma vez, já sentiu que não tem o que fazer. O Alonso tirou aquela diferença toda e no pit stop voltou 11 segundos na frente, quer dizer, o Alonso tem a corrida na mão. E o que é pior para a McLaren e pior para a Ferrari. O que é pior, numa pista que não é, teoricamente, aquela que favorece a Renault. Então, se os adversários, e esses principais adversários são McLaren e Ferrari, tinham alguma chance de combater, de derrotar a Renault, era em Silverstone. Quer dizer, Schumacher saindo daí derrotado pelo Alonso, se a coisa se mantiver dessa forma, vai ficar muito ruim no campeonato. Faltando 24 voltas para o final. Tá na Globo, tá na Copa. TIM. No exterior, use o roaming internacional TIM. E hoje, logo depois do Fantástico, Heloísa Perissé e Ingrid Guimarães vão aprontar as maiores loucuras. Sob nova direção. E logo depois do Sob Nova Direção, tem Brasil na Copa, com Galvão Bueno, com a Fátima Bernardes, o Pedro Bial. Brasil na Copa, logo depois de Sob Nova Direção. São 3 jogos da Copa hoje ao vivo na Globo. Daqui a pouquinho, logo depois da Fórmula 1, serve Montenegro e Holanda. O Galvão Bueno mostra pra gente. Jogo em Leipzig, cidade da antiga Alemanha Oriental. Além de Berlim, evidentemente, que foi uma cidade dividida pelo muro, a única da ex-Alemanha Oriental nesta Copa do Mundo. Faltando 24 voltas, Alonso segue na liderança, 11 segundos a vantagem para o Kimi Raikkonen. Schumacher está a 1 segundo do Kimi. Talvez aí resida a possibilidade, pelo menos nas próximas voltas, de uma disputa direta por posição. Há um retardatário agora entre eles, deixa eu ver já a diferença, 1.061.
Alonso, Raikkonen, Schumacher, Fisichella, Massa, Montoya, Heidfeld, Rosberg. Diga, Carlos Gil. Em cima do que o Reginaldo comentava sobre o Kimi Raikkonen ontem, logo após o treino de classificação, na entrevista coletiva, que os 3 primeiros colocados são obrigados a dar à imprensa, ele recuou um pouco no discurso de críticas à equipe. Foi só elogios ao carro da McLaren, especialmente pelo desempenho dos momentos finais em que ele conseguiu superar a Massa, superar a Schumacher e largar em segundo. Então o Kimi Raikkonen fez a famosa política do morde e depois assopra. Continuamos aí com o Schumacher, tendo o Raikkonen logo ali à frente dele. A MF1 passou ali, ficou atrás, né? Uma certa semelhança do carro da MF1 com o carro da McLaren. Agora tem até uma parte branca à frente, assim, bem à frente, mas a distância e rápido como eles estão não fica tão claro para nós que estamos acompanhando a monitorização pela televisão, né? A monitoração pela televisão. Schumacher, velocidade máxima, 293 por hora. Aí o Trulli parando na volta de número 37. A outra Toyota com o Ralf Schumacher parou logo no comecinho depois de um acidente com o Scott Speed e com o Weber. São os pilotos que abandonaram, além do Jenson Button, que teve problema de estouro de motor, jogou óleo para cima das rodas e tal, ele acabou rodando. E a gente tá aí com o Schumacher, vamos curtindo o Silverstone, junto com o heptacampeão. Bom, Reginaldo, agora a expectativa recai sobre o segundo pit stop e evidentemente que Schumacher e Raikkonen é a disputa mais acirrada para essa parada, já que o Alonso com 11.7, tá aí o Alonso, mantém uma vantagem confortável, né, para fazer um pit stop tranquilo, se é que a gente pode usar essa expressão num pit stop, né? Com toda aquela agilidade e rapidez, mas enfim, ele pode ali perder 2 segundos a mais que ele não perde a posição. Agora Raikkonen e Schumacher, a próxima parada será decisiva, hein, Reginaldo? E como o Schumacher foi o primeiro a parar naquela primeira rodada, agora a tendência é ele parar uma volta antes do Raikkonen. Mas o Raikkonen pôs um pouquinho menos gasolina do que o Schumacher. Então é provável que eles parem na mesma volta. E a briga entre os dois agora está bastante acirrada. Depois daquela esfriada que eu me referi agora há pouco. A esfriada que deu o Kimi Raikkonen naquele momento da corrida em que ele parece desconcentrar e esquecer um pouco da corrida. E o Schumacher apertou, chegou a uma diferença de 1 cravado. Agora está 1.4 e os dois tendem a parar na mesma volta daqui a 2 voltas no máximo. 1 ou 2 voltas. Estamos na volta de número 39, daqui 2, 3 voltas. Pelos cálculos, projetando o número de voltas, o Klein é o número 11 e o Alonso, líder, se aproxima dele ali. Número 11, é 11º o Christian Klein. Christian Klein que é o número 15, na verdade. Os números ficaram em segundo plano na Fórmula 1 de alguns anos para cá, né? A gente praticamente não percebe, porque a identidade mesmo do piloto é o capacete, digamos assim, né? E claro, a identidade do carro, cada um com suas cores, com seus patrocinadores. 292 a velocidade final mais forte do Alonso em toda a corrida. 292,2 por hora. Luiz, diga. Eles já deveriam até ter parado, mas porque teve aquele safety car durante 2 voltas, 3 voltas no início da corrida, é que eles estão prolongando um pouquinho mais a sua permanência na pista. Mas estão para parar e o Schumacher, este é o momento em que ele tira aquela diferença para tentar ganhar a posição do Kimi Raikkonen no box. Na pista está muito difícil, ele vai tentar ganhar no box. Até agora, os dois estavam prejudicados pelo tráfego, mas agora estão livres. Então o Schumacher vai tirar, já tirou 4 décimos e vai tirar um pouco mais essa diferença e tentar a saída no box. Se acontecer dos dois entrarem juntos, vai ser um momento muito emocionante para ver quem sai na frente. Valendo o segundo lugar da corrida. Tá na Globo, tá na Copa. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Faltando 20 voltas para o encerramento da 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Próxima etapa, dia 25 de junho no Canadá. E depois, no comecinho de julho, dia 2 de julho, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A expectativa agora sobre Raikkonen e Schumacher, a segunda parada dos dois. O Alonso tem uma vantagem
confortável de 11,1 para os dois. O Alonso segue firme na liderança. Felipe Massa está nesse momento a 3,4 do Fisichella. Eles vêm num ritmo. O Massa agora fez uma volta melhor em relação ao Fisichella. O 23,1, o Fisichella fez um 23,4. Mas como eles estão trocando muito com retardatários, sempre perde um pouquinho. A RBR está aí, o pessoal dando um tchauzinho para a câmera. E o David Coulthard está lá na pista. Piloto do time RBR. Completando mais uma volta. 40 voltas completadas. Você viu ali as diferenças, o Alonso com 11,1 e a Ferrari agora pronta. A Ferrari agora pronta. O segundo lugar está em jogo para Michael Schumacher, que é terceiro. Para Kimi Raikkonen, que é segundo. Schumacher está aí, está no boxe Schumacher. Vai parar na frente do Kimi Raikkonen. 6,8 a parada do Schumacher. Agora, se o Raikkonen tiver suficiente combustível para permanecer 2 voltas, por exemplo, na pista, dificilmente o Schumacher, a não ser que haja um problema, vai conseguir ganhar essa posição. Que a tendência natural agora do Raikkonen está virando um 22,6, por exemplo, nessa volta. Quase na mesma batida deste aí o Fernando Alonso, está virando um 22,4. Essa é uma MF1. Veja ali como me referi ao branco, né? Aquele branco na parte da frente, mas ainda não é suficiente não para a distância separar claramente a McLaren da MF1. Aí o Giancarlo Fisichella também é muito importante. Fisichella em relação ao Massa. Ele abriu um pouco essa vantagem. O Fisichella, que é quarto. A McLaren agora está pronta. A gente viu ali a STR pronta, mas a McLaren também está pronta. Luiz, Raikkonen deve vir agora. Diga, Reginaldo. vai ter que trabalhar muito a McLaren para conseguir um pit stop desse de 6,8. Teoricamente, o Schumacher ganhou a posição. Aí está o Kimi Raikkonen. Decisivo para o segundo lugar da corrida. A equipe McLaren trabalhando. O Raikkonen está aí. O Klein está ali atrás. 8 segundos para o Raikkonen. E agora? Será suficiente ou não? Vamos acompanhar a saída do Raikkonen. Olha o Schumacher. Raikkonen. Schumacher vai-se embora. Passa batido. E o Raikkonen fica em terceiro. Schumacher ganha a posição. Como sempre, brilhante. O Reginaldo Leme fez as contas direitinho. É milimétrico esse Reginaldo para fazer essas contas. Pode comemorar a equipe Ferrari. Luiz, Trabalhou muito bem, 6,8, ganhou a posição e a Ferrari agora é segunda com o Michael Schumacher. Diga, Luciano. você vê o grande mérito da equipe em fazer o pit stop rápido, mas mais, eu diria mais ainda do ponto de vista do piloto, o Schumacher nessa saída do box, ele cravou a segunda e a terceira melhor parcial da prova até agora, ou seja, ele sabia que era um momento decisivo dele conseguir ultrapassagem, ele saiu voando do box. Então, você vê que é um trabalho de conjunto, um trabalho de equipe. A equipe fez um excelente trabalho de fazer essa parada muito rápida, mas o Michael conseguiu ir no limite na pista para conseguir tirar essa diferença. A gente viu ali aquele membro da Fórmula 1, digamos assim, de um time de binóculos, é para ver o pneu, né? Direitinho, composto. E também para, enfim, ter de pertinho ali o campo visual todo do pit stop. É isso. É o clima de espionagem mesmo, né? Tá na Globo, tá na Copa. Chevrolet Vectra, muito além. O Albers parando aí. Vai voltar já já. Você viu ali ó, o pirulito que eles chamam, né, indicando em gear, para colocar a marcha. E olha, uma boa notícia aí. Bom, agora vai parar o Fisichella. Eu tenho uma notícia importante aqui da regata de volta ao mundo para passar para vocês. A boa performance do barco Brasil 1, do comandante Torben Grael. Bom, tá aí o Alonso, deve ser evidentemente pro Fisichella. Alonso vai tranquilo pro box, tem vantagem suficiente. Vai parar agora para fazer o seu pit stop. A gente tô muito atento também, claro, ao Fisichella por conta da disputa direta com o Felipe Massa, mas aí o Alonso 6,8, bateu junto com a Ferrari, empatou. E o Alonso tranquilo, sem nenhum problema. O Alonso vai voltando, tá passando ali o Fisichella, que vai parar na sequência, evidentemente.
E aí o Fernando Alonso voltando, e olha o Massa, né? A distância que ele está do Fisichella. No cronômetro 5.2. Tem que acontecer alguma coisa de diferente no pit stop do Fisichella. Esse que você está vendo aí para o Massa conseguir ganhar a posição. O Alonso está entre o Fisichella, que passou aqui. Aí o Alonso líder. Vai voltar à liderança, evidentemente, assim que o Fisichella parar. E o Felipe Massa. Diga, Reginaldo. O que teria que acontecer é exatamente o contrário do que aconteceu na primeira rodada de pitstops, que foi ali que o Fisichella ganhou a posição do Massa. Mas o Fisichella não está tentando não permitir isso, tanto que ele está virando 1:22.2 e o Massa 1:22.3, é a melhor volta de cada um na corrida. Só que veja como o Massa apertou, que ele deve ter recebido agora uma recomendação ou uma ordem do box por rádio para chegar o mais próximo possível, porque os dois vão fazer o pit stop daqui a pouquinho. E eu falava do Brasil na regata de volta ao mundo, na regata de Porto, de Rotterdam, na Holanda. O Brasil 1 acabou em segundo atrás do Holanda 1, que aliás já é campeão por antecipação. Massa vai parar, a Ferrari está aí toda trabalhando. E na regata, no cômputo geral, na classificação geral, o Brasil está em terceiro. Felipe Massa vai fazer o seu pit stop. Fisichella também. Tá aí o Fisichella e o Massa. Em tese, o Fisichella tem vantagem suficiente para voltar à frente. E correu tudo bem ali, 6.7. Nossa, mais rápido em relação ao Raikkonen e ao Alonso. Aí o Felipe Massa. Vai voltar a pista ao Massa, 6.3, mais rápida ainda a Ferrari. Mas não foi suficiente, evidentemente, para ganhar a posição o Felipe Massa. Tá voltando atrás do Alonso, claro que ou para, não para, daqui a pouco nós vamos ter as posições todas voltando no seu normal. Montoya também fazendo o seu pit stop agora. 6.6, o Juan Pablo Montoya estava em sexto quando entrou para fazer o seu pit stop. Faltando 15 voltas para o encerramento, tá aí voltando o Juan Pablo Montoya. Hoje, depois do fantástico Luiza Pellicer e Ingrid Guimarães vão aprontar as maiores loucuras. Sob nova direção. E na sequência, Brasil na Copa. Galvão Bueno, Fátima Bernardes, Pedro Bial. Brasil na Copa logo depois de sob nova direção. Nico Rosberg também parando, 8.7 voltando, tirou ali a sobreviseira. E a Ferrari agora só ali, depois de comemorar o segundo lugar do Schumacher. E agora o Fisichella vai voltar para a posição, né? Assim que eles completarem essa volta, e nós temos as posições, observe. Alonso, Schumacher, Raikkonen, Fisichella, Massa. O Montoya já parou. O Kuta está parando agora. — 7.4 a parada do David Kuta. Vamos com o Schumacher. A BMW fazendo o seu pit stop com o Heidfeld. O movimento todo ali na área de boxe. E a gente agora com o Schumacher mais uma vez. Bom, Reginaldo, Alonso, Schumacher, Raikkonen, um momento mais marcante da prova. O Schumacher ganhando a posição do Raikkonen no segundo pit stop. E o Alonso, 12.3 a vantagem, impressionante, sem erros. O espanhol Fernando Alonso vai caminhando aí firme para buscar mais uma vitória, Reginaldo. Como tem acontecido, aliás, na carreira dele há muito tempo, né? Desde o ano passado, desde o ano retrasado, na verdade. É um piloto que não comete erros, é um piloto extremamente seguro e a estabilidade emocional do cara é meio impressionante. Agora ele caminha para o seu 14º pódio seguido, considerando-se as 8 corridas desse ano e mais 6 últimas do ano passado. E aí por uma vitória que, olha, é um passo assim muito importante rumo ao título, embora a diferença entre o vencedor e o segundo colocado seja de apenas 2 pontos, ou seja, a diferença vai aumentar de 21 para 23, continuando assim.
Tá na Globo, tá na Copa. Nova skin, pensou novo, nova skin. Rubinho continua na 10ª posição. Do ponto de vista da corrida, Reginaldo Leme, a performance do Rubinho, nós estávamos com uma expectativa maior, evidentemente, largando em sexto, independentemente do que aconteceu com o Jenson Button. Eu vou usar essa expressão sim. É uma decepção o rendimento, o desenvolvimento da Honda nesse momento do campeonato, Reginaldo? É uma decepção em relação à expectativa criada durante a fase de testes, quando o carro da Honda foi um dos mais velozes de todos e nas várias pistas em que se testou, principalmente por causa do inverno europeu, principalmente lá para baixo, né? Jerez de la Frontera, Barcelona, a Terra Santa, né? A Espanha. Mas de qualquer forma, o pior ainda da equipe Honda é a corrida, pior do que o treino. Você vê que em treino a grande categoria, a grande habilidade do Button e a experiência e também a habilidade do Rubinho às vezes superam os problemas, eles conseguem até largar bem, fazem um bom início de corrida, mas a Honda não tem ainda, a equipe Honda não tem ainda a consistência para a corrida. Faltando 12 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, Villeneuve também parando. O recém-casado Jacques Villeneuve. Todo feliz no fim de semana na Inglaterra. Este é o Christian Klien, da RBR. Em que é 14º, a 11 voltas do final. Alonso faz 1:22.3 agora. Schumacher no 22.4, Raikkonen a 5 segundos do Schumacher no 22.8. Fisichella continua 5 segundos à frente do Felipe Massa. Fisichella foi mais rápido na volta anterior, vamos ver nessa, ele faz 1:23.0. Massa vai passar agora para fechar 1:23.8, abre mais ainda. O Fisichella em relação ao Massa vai agora para 6.3 a vantagem do Fisichella para o Felipe Massa. A 11 voltas do final. Massa na 5ª posição, perdeu uma em relação à posição de grid, largou em 4º o Felipe Massa, exatamente para o Fisichella, que foi o 5º. Luiz. Pois não, Luciano. Um detalhe interessante, que até eu prestei atenção agora, por mais que seja uma coisa que eu conheço há muito, a gente às vezes esquece que algumas pessoas olhando acabam estranhando o que acontece em Silverstone. Você pode ver que em algumas saídas de curva, como a Copse, que é a primeira curva, a Luffield, que justamente antecede a reta do box, a Stowe, que é aquela 5ª curva, né, que a gente comentou sobre a velocidade durante ela, eles colocam depois da zebra uma tela em cima da grama. E você vê às vezes que o carro passa da zebra, teoricamente está com a roda na grama e não perde o controle. Então, para quem está olhando de fora, que vê o carro às vezes com a roda na grama, achando que ele está cometendo erro, não é verdade. É apenas propositalmente essa tela é colocada justamente para que a pista não seja... que não suje a pista, o carro coloque a roda na grama e acabe sujando a pista ou coisa do tipo, ou danificando o próprio carro. Então essa tela é feita justamente para que o carro possa usar sim. Então quem olha de fora às vezes pode achar que está sendo um erro cometido, mas não é. É uma coisa proposital e que os pilotos sabem desse limite e conseguem usar essa parte fora da pista. Faltando 10 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Inglaterra e daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1 Copa 2006, Sérvia, Montenegro e Holanda com Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão e Arnaldo César Coelho. É isso mesmo, esse é o nosso time hoje. Depois 1 da tarde, México e Irã com o seu Rogério Correia, o Sérgio Noronha e o Renato Marcília. E às 4 da tarde a estreia de Portugal. Portugal e Angola com o Kleber Machado, com o Casagrande e com o José Roberto Wright. Você viu ali o número de giros, a marcha que é a 7ª aceleração total. Aí o TC, que é o controle de tração ali funcionando. E o Nico Rosberg acelerando. A equipe vai conversar com ele. Keep pushing at the point in front of you.
ali falava pro Nico continuar puxando, né? Que eles falam em inglês, pushing, mas na verdade é para continuar apertando, para continuar imprimindo ritmo, porque ele tem a chance de entrar na zona de pontos. Ele é o nono no momento, mas pode, quem sabe, ganhar uma posição, que eu acho difícil, e conseguir pelo menos um ponto com o 8º lugar. O Nico que está 1,6 do Villeneuve. 9 voltas para o encerramento. Fernando Alonso com 12,1 de vantagem para o Michael Schumacher. Tá na Globo? Tá na Copa. Banco Real, fazendo mais que o possível. Oito voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, a 8ª etapa do Mundial. Tá aí o Jenson Button. Foi um fim de semana complicado, né, Jenson? Ontem a equipe culpou o momento da pesagem pro Jenson não... Rubinho, tomando uma volta do Alonso. Pro Jenson não conseguir sequer participar da Superpole. Mais uma vez o Rubinho faz um fim de semana melhor do que o seu companheiro de equipe, mas com a Honda muito aquém da expectativa. E hoje, 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. Alonso de 64 está indo para 74 pontos. E o Schumacher para 51 com o 2º lugar. Você vê o comparativo do Raikkonen com o Fisichella agora. Olha, o Raikkonen na volta 52, é o tempo da volta dele e a diferença em relação ao Fisichella. Olha, 23,3. Eu digo para você que o Fisichella fez um 22,873 na volta anterior, né? Esse 22,8 já é da volta atual do Fisichella. Mas você viu ali a diferença. Luiz. E o Briatore fazendo um sinal assim de ok para a diferença entre os seus dois pilotos. Nesta volta agora, Alonso 1,22,5, Fisichella 1,22,8. Alonso continua mais rápido o tempo todo ali em relação ao Giancarlo Fisichella, o físico que realmente é um piloto que talvez não tenha correspondido ao longo dos últimos tempos a expectativa que se criou em torno dele antes dele chegar, digamos, num time que é o melhor da Fórmula hoje, como é o caso da Renault. O Fisichella é uma decepção, Reginaldo Leme? O Fisichella, digamos que sim, vai neste ano pelo menos, no ano passado também, embora ele já tenha, inclusive, este ano ganho uma corrida, mas é uma decepção, principalmente em torno da expectativa que os italianos tinham nele. O Fisichella é um piloto muito técnico, mas ele não tem a velocidade do Alonso. Mas é exatamente sobre ele que eu gostaria de dizer que nesse retorno, depois do 3º jogo de pneus, ele em relação ao Massa, ele está virando muito mais rápido, passou a ter a 2ª melhor volta da corrida. Agora é do Schumacher, Schumacher acaba de bater o tempo dele, mas era do Fisichella, que agora tem a 3ª. E vocês se lembram que o Fisichella e o Massa entraram praticamente colados no box, que havia até uma disputa de posição ali, só que o Fisichella voltou andando muito mais rápido que o Massa, abriu uma diferença de 9 segundos, a ponto de poder ameaçar até o Kimi Raikkonen, que é o que a gente está vendo agora. Veja aí como o Fisichella vai se aproximando do Kimi Raikkonen. 1 segundo a vantagem do Raikkonen, apenas para o Fisichella. E o Fisichella, a gente está falando sobre equipamento, sobre a Renault, sobre os pódios seguidos do Alonso. E o próprio Fisichella, que já ganhou corrida esse ano também, ou seja, tem equipamento suficiente para brigar por essa posição. E o Raikkonen vai segurar essa posição no pódio, tem 6 voltas para tentar segurar essa posição no pódio. O Kimi Raikkonen que você vê aí. E o Fisichella chegou de vez. Na última volta, um 22,3 do Fisichella, um 22,7 do Kimi Raikkonen. Aí agora um prenúncio de uma disputa por posição. O Fisichella, que em cima de tudo que eu e o Reginaldo dissemos há pouco, vive sob pressão, evidente com
o tempo todo tendo que provar que pode ser mais rápido, que pode brigar sim pelo título. E aí o Fisichella, vamos ver se o Kimi Raikkonen vai segurar o Fisichella aí. Alonso deixou uma MF1 ali para trás. E voltamos aí com o Fisichella e com o Raikkonen. E o Rubinho ali atrás deles. Aí o Kimi Raikkonen, 5 voltas para o encerramento. A gente estava com o plano aberto dos dois e depois nós fomos a bordo do Alonso. E aí havia uma FM1 que ele estava ultrapassando ali. Pode até ter sugerido que era uma ultrapassagem do Fisichella, mas não foi. Aquela imagem de bordo era do Fernando Alonso. E agora nós voltamos aí com o Raikkonen e o Fisichella. O Raikkonen que é terceiro, vamos ver o que o time vai falar para ele. O engenheiro foi até... E aí, Luciano? O engenheiro foi até engraçado agora, porque ele disse que... Falou pro Fisichella, você é mais rápido que ele nas retas, então tente, né, ultrapassagem, ou seja, dando aquele apoio moral de novo, de tentar motivar o piloto. E falou sobre um payback de Suzuka, ou seja, falou que em Suzuka acho que a situação foi inversa. O Raikkonen ultrapassou o Fisichella, então o engenheiro pediu que fosse agora o troco, né? Que desse o troco de passar o Raikkonen e conseguir essa terceira posição. E um detalhe interessante que eu justamente ia comentar sobre essa briga é que Silverstone, por ser uma pista veloz, de curvas velozes, é difícil você encontrar um ponto de ultrapassagem. O carro que vem atrás tende a perder pressão aerodinâmica devido à turbulência que o carro da frente causa, e também não tem muitas curvas de baixa com freadas fortes onde você consiga dividir uma freada. Porém, se a gente lembrar em 2003, quando o Rubinho venceu a prova vindo lá de trás, conseguindo excelentes ultrapassagens, fazendo uma corrida fantástica, a gente pode lembrar que é possível sim, por mais que seja difícil, existe a possibilidade do piloto ser arrojado, ter um carro bem equilibrado e poder fazer essa ultrapassagem. Juan Pablo Montoya que está em sexto, tem alguns problemas ali no finzinho da prova. O Rubinho Barrichello é o 10º. E o Raikkonen continua segurando o Fisichella. Olha o Fisichella como se aproximou. Mas só faltam 3 voltas. Lá na frente, Fernando Alonso tem 11 de vantagem para o Schumacher, que por sua vez tem 10 segundos de vantagem para o Kimi Raikkonen. Aí o líder, Fernando Alonso, 11.064 de vantagem para o Michael Schumacher. Daqui a pouco, Sérvia, Montenegro e Holanda, com Galvão Bueno, com Paulo Roberto Falcão, com Arnaldo César Coelho. É a Copa 2006 no seu 3º dia de jogos. Hoje serão 3 jogos ao vivo na Globo. 1 da tarde, México e Irã pelo grupo D da Copa, com o Rogério Correia. Às 4 da tarde, a estreia do time do Filipão. Portugal e Angola com Kleber Machado. Mais uma vez aí o Kimi Raikkonen. Aí o Felipe Massa, o Massa que está na 5ª posição, a 9.3 do Fisichella, que abriu, especialmente depois, como já destacou o Reginaldo, do segundo pit stop, da segunda parada. O Fisichella voltou muito rápido. Mas o Kimi, que está ali em terceiro, perdeu essa posição também no segundo pit stop para o Schumacher. O Schumacher que é segundo. Aí Juan Pablo Montoya, está na 6ª posição o Montoya. Ali à frente do Heidfeld, mas com 10 segundos de vantagem. Fernando Alonso vai abrir a última volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Veja como o retrovisor do lado esquerdo ali, como balança mais do que o do lado direito. Nessa corrida até que nem tanto. Na Malásia chamava atenção, não parecia que ia realmente sair o retrovisor. Fernando Alonso, o espanhol, que vem mantendo uma sequência de mesmo número de poles e mesmo número de vitórias. Ele conquistou a 13ª pole position ontem.
E aí nós voltamos com o Kimi Raikkonen e com o Giancarlo Fisichella. Raikkonen é terceiro, Fisichella é quarto, aí vale o pódio para o Kimi Raikkonen. E o Fisichella sempre pressionado em função da espetacular performance do companheiro de equipe dele, o Fernando Alonso. Pressionado para provar não só para a equipe, não só para a torcida, mas para si mesmo, que é capaz de ser tão rápido quanto. Mas à frente dele está o homem de gelo, o Kimi Raikkonen. Fernando Alonso vai abrir a última volta. Última volta para o espanhol. Largou na pole position. Só não esteve na frente nos momentos das paradas. Fernando Alonso vem aí. Depois de fazer a copse, que é a primeira curva. Logo depois dos boxes, vai para a parte da Maggots, da Beckett. E aí vem Fernando Alonso, que chega, a temperatura está 28 graus em Silverstone, que é muito quente para a Inglaterra. A pista chega a 47 e a Renault absolutamente impassível na sua performance. Vem aí o Fernando Alonso. Última volta, últimas curvas para o espanhol Fernando Alonso. Mais líder do que nunca. Trazendo com todo cuidado para conquistar mais uma vitória, para abrir ainda mais a vantagem para o vice-líder Michael Schumacher, que vem em segundo. Aí vem o espanhol. No capricho, Fernando Alonso. Para mais uma vez escrever o seu nome na galeria dos vencedores. Já comemora, já levanta o braço esquerdo. Fernando Alonso. Vitória da Espanha no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Comemora Fernando Alonso. Aí vem Michael Schumacher para ser segundo. Passa ali o Rubinho, passa o Kimi agora e o Fisichella é quarto. Raikkonen em terceiro, Fisichella é quarto. São os quatro primeiros. 13ª vitória de Fernando Alonso. Vai a 74 pontos no campeonato. Felipe Massa completa em quinto. Quinto lugar para o Felipe Massa, perdeu uma posição. Agora o gesto do Alonso, que no começo, vamos ver o que o time diz para ele. Lovely race, mate. Really good. Fantastic result. Well done, mate. Como sempre, é um fantástico, muito bom. E o Fernando Alonso agora não faz mais aquela contagem nos dedos, né? Ele faz assim, batendo os dedos todos, porque agora encheu o currículo de vitórias. E daqui a pouco nós voltamos. Tá na Globo, tá na Copa. Para chegar à autossuficiência e estar presente em 22 países, a Petrobras precisou investir muito em tecnologia de ponta e capacitação técnica. Valeu a pena. Hoje a Petrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo. Olha o Brasil mostrando que é capaz, cheio de energia pelas mãos da Petrobras. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Brasil, um país de todos. Você precisa mesmo fazer tudo isso toda vez que a gente sai de carro? Vectra, muito além. O Ayrton espionou o treino da Costa do Marfim disfarçado. Muita jogada ensaiada. Pedal, Tobinho. Muito pedala, trombinho. Vão pisotear. Esmagar. Vão ferrar o adversário. Com o Brasil até o fim. E até onde der com a Costa do Marfim. Beba com moderação, hein? Só o basicão não. O básico de um banco é ter produtos e serviços. O basicão todo mundo faz. Nós queremos fazer diferente. A gente quer ir além do básico. Primeiro a pessoa do cliente.
depois o saldo bancário. Não dá mais pra pensar só no basicão, né? Devemos tomar muito cuidado e entender o cliente, isso é muito importante. Ele não quer que esse crédito se torne um pesadelo. Ganho do meu cliente é ganho pra mim também. Basicão não dá mais. Faça algo de real pela sua vida. Banco Real, fazendo mais que o possível. Vai assistir o jogo onde? Na Paulista? Essa ligação vai sair por menos de R$1 por minuto, o que seria normal se ele não estivesse na Alemanha. Oferta Roaming Internacional TIM. Por menos de R$1 o minuto, você fala de mais de 155 países para o Brasil. Ligue 0800 741 4141 e compre o pacote até 31 de julho. Mude para TIM. TIM. Viver sem fronteiras. Você que se liga na Globo, a imagem do vencedor, Fernando Alonso. Vence o Grande Prêmio da Inglaterra, comemora muito. E como sempre vai dividir com os companheiros de equipe. 13ª vitória do Alonso, que vai a 74 pontos. Tem 51 Schumacher. O Raikkonen vai a 33 pontos e passa o Fisichella. Um pontinho lá. Troca de posição ali, de posições entre os dois. E aí Heidfeld com 10, Ralf com 8, Coulter com 7 e a sequência da classificação. Chegando aí o Kimi Raikkonen, que foi terceiro, Schumacher foi segundo. Ganhou essa posição na segunda rodada de pitstops. Os dois aí, olha, o Schumacher, que agora está a 23 pontos atrás do Alonso. O Alonso tem, além de 2 vitórias de vantagem. Reginaldo Leme, a vitória de Fernando Alonso no Grande Prêmio da Inglaterra. É realmente um passeio do Alonso no dia em que a Inglaterra tem a temperatura de Espanha, né? Nesses dias de primavera. 13,9 segundos de vantagem em relação ao Schumacher. Mostra que o Alonso não teve praticamente trabalho nenhum na corrida. É o 14º pódio consecutivo, ele que vem conseguindo pódio desde o Grande Prêmio da Turquia do ano passado. 13ª vitória. Abre 23 pontos no campeonato com 8 disputadas em 18 corridas. E essa disputa final entre o Kimi Raikkonen e o Fisichella valia o pódio da Inglaterra e o 3º lugar no campeonato. Tanto que, como você disse, Luiz Roberto, o Kimi passou o Fisichella agora, 33-32. O Montoya tem 26 no campeonato, o Felipe Massa é o 6º com 24. E mais uma vez, é claro, a gente lamenta esse rendimento fraco do carro do Rubinho Barrichello, que ele acabou em 10º lugar, uma volta atrás do líder. Luiz. Muito bem, diga. Luiz, estou aqui ao lado do Rubinho. Rubinho, a Honda vem tendo um bom desempenho em treinos, mas parece que está faltando um pouco de consistência na corrida. O que acontece na corrida? Você tem sentido isso também? O problema de hoje é o problema de sempre. A gente tem um carro que é bem balanceado nos pneus novos e durante a corrida o carro começa a sair de traseira. Aí o controle de tração não faz o trabalho que tem que fazer e o motor começa a cortar no meio da curva de um jeito que é inadequado. E é difícil de melhorar isso, muito difícil, porque é o controle total do motor, é o cérebro do motor, então isso é muito difícil. A gente, numa pista como essa, que depende demais da aderência do pneu traseiro, a gente só vai para trás. Obrigado, Rubinho. Luiz. Ok, Carlos Gil, direto de Silverstone. Nós vamos agora para a festa do pódio. Luciano Burti, a vitória de Fernando Alonso, Burti. Muito importante para o Alonso essa vitória. Acho que era um momento de recuperação do Schumacher, se ele quisesse entrar, na verdade, na briga pelo título. Você pode ver que a vantagem do Alonso agora é muito grande. Óbvio que tem muita corrida pela frente, o campeonato ainda é longo, mas essa vantagem é muito importante e o Schumacher perdeu essa oportunidade. Hino da Espanha para o Fernando Alonso. Hino da França para a equipe Renault. E a festa do pódio em Silverstone no Grande Prêmio da Inglaterra. Que troféu, hein? Lindíssimo. Campeonato Mundial, Fernando Alonso líder, 74 pontos. Schumacher, que foi segundo na prova de hoje, vai a 51 pontos. Alonso, Schumacher, Raikkonen, os três que estão aí. Depois, Fisichella, Massa foi quinto, Montoya foi sexto, Heidfeld foi sétimo, Villeneuve oitavo, a zona de pontuação. Rubinho Barrichello acabou terminando na 10ª. Ele que largou em sexto no grid no Grande Prêmio da Inglaterra. Contagem regressiva para a Copa 2006, já. Sérvia, Montenegro e Holanda com o Galvão Bueno, com o Falcão, com o Arnaldo César Coelho. Aí o Schumacher também recebendo o seu troféu.
Aplaudido pela equipe. Luiz. Diga. Apenas fazer um rápido registro da passagem do Felipe Massa. Ele já passou pelo corredor aqui dos jornalistas. Ele disse basicamente que foi uma corrida espetacular da Renault, né? Elogiou muito a equipe vencedora, tanto o Fisichella quanto o Alonso, e esclareceu que, segundo ele, na segunda parada, quando ele e Fisichella estavam muito próximos. Vamos agora para a festa do champanhe. Temos um problema ali na comunicação.